O Bolsonaro finalmente recebeu a famosa visita da Polícia Federal. Era aguardada faz tempo, rapaz. Da notícia você já sabe. Aqui a gente tenta compreender como é que isso afeta os rumos do Brasil. Como é que isso afeta nosso destino coletivo, né? E tem um efeito, pelo menos. É que na hora do vamos ver, e ao que tudo indica, o bicho vai pegar para o Bolsonaro em algum momento, ele não vai poder ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos exigiam comprovante de vacinação contra a Covid durante a pandemia. Aqui tem muita informação, mas começarei com a arte. Toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Vale o replay, né? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Que é isso? Esse discurso é da Joyce mesmo, né? Ela não copiou isso em lugar nenhum. Globo News de manhã. Vamos falar do Bolsonaro sério aqui, pô. Federal. Os agentes da Polícia Federal e delegados chegaram aqui bem cedo, logo no início da manhã, e estão lá dentro até agora do condomínio, mais precisamente dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Eles estão vasculhando o imóvel atrás Isso aí, 8h41 do 3 de maio. de provas e evidências de... Na imagem, Bolsonaro e aquele outro lá, ó. Agora ele tá usando outro uniforme, aquele do fundo. Meu Deus, com essa imagem assim tá mais sinistro ainda. Sinistro pra caralho, né? Quando meteram esse fade out aí no Bolsonaro, olha lá, ficou só o vilão de filme infantil iluminado. Puta, ficou... Porra, que imagem. Pode exibir isso às 8h41 da manhã? Porra! Áudios no cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha dele, Laura, que é menor de idade. Ela está sendo vasculhada pelos agentes por causa de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também um advogado está acompanhando. Segundo as investigações, essas supostas fraudes teriam sido cometidas para facilitar a entrada da família de Bolsonaro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos exigiam comprovante de vacinação contra a Covid durante a pandemia. A polícia investiga também a suspeita de que essas adulterações, essas fraudes nos cartões de vacinação teriam sido feitas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e teriam a participação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que foi preso na manhã de hoje, está sendo levado para a Polícia Federal. No momento... Tá, já tá lá, né? Já tá usando outro uniforme. Então não tem jeito, bicho, tá? Manchete da semana é essa aí, ó. Polícia Federal prendendo o cara mais próximo do Bolsonaro, tá? Entendeu? O executivo dele, pô. E fazendo buscas na casa do Bolsonaro mesmo. Certo? Não tem outra. Primeira consequência. Entrar nos Estados Unidos com dados falsos em vacina, suspeita que recai no Bolsonaro, é um crime que dá prisão de 10 anos nos Estados Unidos. Então, ao que tudo indica, o Bolsonaro não poderia ir para os Estados Unidos num cenário que já não parece tão distante, em que ele precisa vazar do Brasil para não ser preso, né? Isso tem implicações enormes, Ana, até para a diplomacia brasileira, sabe? Não sei como é que a coisa se processa, assim. Eu tô vendo você hoje feliz, tô vendo você hoje alegre. Quais são as chances de eu ver a doutora Ana soltando um rojão com a notícia Bolsonaro foi preso? Como é que você avalia onde estão as expectativas de doutora Ana neste momento, até para que calibremos as nossas expectativas também? Eu te confesso uma coisa, Álvaro. Hoje de manhã eu oi, Zaruia. Eu diante dessa... Desculpa, confesso que hoje de manhã, diante dessa notícia, eu me peguei imaginando esse momento em que Bolsonaro seria preso. Talvez porque muitos de nós hoje fizeram uma associação
entre o ajudante de ordens do Bolsonaro ser preso e né, num esquema de falsificação de dados de vacinação e falsificação de documentos. E isso lembrou muita gente da história do Al Capone, né, que é preso por fraude na Receita, né? E isso fez muita gente imaginar, e eu, inclusive, fantasiar este momento em que Bolsonaro seria preso por uma coisa menor, né? Eu fiz as aspas aí no menor, porque pouco não é. Pouco não é. Acho simbólico, acho que seria narrativamente, simbolicamente, muito, muito interessante que Bolsonaro fosse pego, que todo o castelinho de cartas caísse diante de uma fraude num documento de vacinação. Acho poético, acho justo até, em nome de todas as pessoas que morreram por conta da atuação nefasta do Bolsonaro e de seus parceiros aí durante a pandemia. Acho uma boa vingança. Agora, sobre as consequências internacionais dessa fraude, eu só tenho uma coisa a dizer. Barrados na Disneylândia, barrados na Disneylândia. Sua doidona, sua doidona. Não, sério mesmo, eu me refestelei quando eu me toquei dessa informação, assim, né? Pô, peraí, se o Bolsonaro fraudou um documento, isso é um negócio assim que os Estados Unidos levam muito a sério, né? E também acho sintomático que a gente esteja se apegando a isso para sentir um certo senso de justiça, não é? Um pouco sintomático, que a primeira coisa que a gente vai é nisso, assim, pô, ele vai se ferrar nos Estados Unidos, porque aqui a gente tem uma certa dúvida, e não estou dizendo que os Estados Unidos são melhores do que o Brasil, não é isso, é que os Estados Unidos têm menos interesse em proteger o Bolsonaro do que algumas partes, né, da política e enfim, das instituições brasileiras, tá? Não é questão de, os gringos levam as coisas mais a sério. Mas quando eu vi isso, automaticamente me passou isso pela cabeça. Falei, pô, peraí, se ele fraudou documento de entrada nos Estados Unidos, ele tá super ferrado, porque isso é um crime e ele pode não entrar mais. Ele tem uma rota de fuga a menos, né, uma possibilidade a menos de fugir para os Estados Unidos, como ele fez recentemente. E, além de tudo, enfim, não dá mais para ir para Disneylândia, né? Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.